Bem-vindos, amados do Senhor. Eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Quem já leu a Bíblia ou sabe alguma coisa sobre ela, já ouviu falar em homens de fé e valor, homens corajosos que arriscaram a vida por amor ao seu Deus. Noé e a arca, Abraão que não negou seu próprio filho, Moisés e a abertura do Mar Vermelho, Davi contra Golias, Salomão e sua sabedoria, Samuel profeta, Elias contra os 450 profetas de Baal, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram jogados na fornalha de fogo. O próprio Jesus que morreu na cruz. Mas pouco se fala nas grandiosas mulheres que marcaram a história com fé e perseverança. Então eu convido a todos para verem mais um contagiante vídeo do seu canal preferido. E eu já faço a pergunta: estão todos preparados? 10 grandiosas mulheres da Bíblia. Certamente uma das grandes mulheres citadas na Bíblia é Miriam, irmã de Moisés, pois como está escrito no livro do Êxodo, Faraó mandou matar todos os meninos que nascessem entre o povo de Israel. A mãe de Moisés, Joquebede, colocou o menino no rio, mas foi Miriam que o seguiu até que ele foi encontrado pela filha de Faraó, e ainda teve a coragem de falar com ela, sendo que poderia ser morta por tal atrevimento. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Tudo era um plano de Deus, mas Miriam teve um papel importante na segurança de Moisés e ainda conseguiu que ele fosse criado pela própria mãe. Miriam também era profetisa e gostava de cantar louvores ao Senhor. No livro de Miqueias, Deus faz menção a Miriam: pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. O que dizer de Raabe, a meretriz, que tendo ouvido as grandezas de Deus no Egito, temeu em seu coração e assim abrigou os 2 mensageiros em um dos quartos de sua pousada, e depois os escondeu de seus perseguidores, sabendo que poderia ser morta pelo rei. E como ela morava na muralha, pela manhã cedo desceu eles em uma corda e fez eles prometerem que não matassem ela e sua família, e assim aconteceu. Raabe também foi mencionada no livro de Tiago. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Raabe casou-se com Salmão e geraram Boaz, bisavô de Davi. Ela foi citada na genealogia de Jesus Cristo, no livro de Mateus. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, pai de Davi. Débora era uma profetisa que foi juíza em Israel. As escrituras sagradas contam que Débora sentava-se debaixo de uma palmeira e o povo vinha a ela para julgamento. Ela profetizou a Baraque a vitória entre os cananeus, e ela era tão respeitada que Baraque disse que só iria à guerra se ela fosse com ele. No livro de Juízes, capítulo 5, podemos ver o cântico de Débora sobre a vitória de Deus contra seus inimigos. O nome Ana vem do nome hebraico Haná, que significa graciosa, cheia de graça. Pertencente à tribo de Efraim, era a primeira esposa de Elcana, mas não a única. Ele tinha outra mulher chamada Penina, com quem teve muitos filhos, porém Ana era estéril. Penina, todos os anos, irritava Ana quando subia ao templo para sacrificar ao Senhor. Então ela subia chorando e não comia. Mulheres estéreis eram vistas como amaldiçoadas. Porém para Ana, o problema era maior, pois sua rival tinha vários filhos. Mas Ana decidiu buscar ao Senhor chorando e clamando. Ana fez um voto com Deus, que seu primeiro filho serviria ao Senhor desde que fosse desmamado. Deus ouviu suas orações e Ana deu à luz a um menino que viria a ser um dos maiores profetas de todo o mundo, Samuel. Ela entregou ele com 3 anos de idade para o sacerdote Eli, que cuidou da criança, e Samuel crescia na presença do Senhor. Samuel foi o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e por ele ser desobediente, Samuel, amando de Deus, ungiu Davi como rei. A mãe de Samuel, Ana, deu exemplo que a perseverança em orações tem resultados. Ana teve que ser corajosa para entregar seu próprio filho para ser criado longe de sua presença. Isso é muito difícil para uma mãe. Abigail, uma mulher sensata, bela
bela na aparência e também na espiritualidade. Era a esposa de Nabal, um homem cruel e maligno em suas obras. Certa vez Davi mandou pedir comida a Nabal, que recusou e ainda ofendeu tanto a Davi como aos seus soldados. Davi subiu com 400 homens para destruir Nabal e tudo quanto tinha. Mas sabendo disso, Abigail usou de sabedoria e, levando comida, encontrou Davi no caminho e, clamando, fez com que Davi mudasse de ideia e não destruísse sua casa. Agindo com sabedoria e discernimento, Abigail evitou que uma tragédia acontecesse. Depois desse episódio, Deus feriu a Nabal, que veio a morrer, e na sequência, Davi tomou Abigail por sua mulher. Uma mulher desconhecida, mas que teve um papel importante, foi a viúva de Serepta, uma pequena cidade que ficava em Sidom, uma terra pagã ao norte de Israel. Elias fugiu para lá porque estava sendo perseguido pelo rei de Israel, Acabe, que era um homem muito ruim e perseguia os profetas de Deus e os matava para satisfazer sua mulher Jezabel. A viúva creu na palavra do profeta e deu a única comida que ela tinha para ele. Depois o abrigou e alimentou Elias por algum tempo, e ainda teve a oportunidade de ver dois grandes milagres em sua vida: o azeite e a farinha que não acabavam, e quando Elias, com o poder de Deus, ressuscitou seu filho. Esther também teve uma notória participação na história do povo judeu. A pedido de seu primo Mardoqueu, que a criou como um pai, pois ela era órfã, se apresentou como candidata para ser esposa do rei Assuero, deixando assim seu próprio povo e sua própria vida. Até seu nome, que era Radassa, ela teve que mudar para Esther. Deus fez Assuero se apaixonar por ela, pois já era seu plano, pois Deus sabia que o diabo queria destruir o povo hebreu. Uma grande perseguição veio ao povo judeu através de Amã, que preparou armadilhas para matar todo o povo. Embora Esther fosse muito bonita e ocupasse uma posição de poder, ela não esqueceu a submissão ao Senhor. Pediu que o povo jejuasse e se humilhasse na presença de Deus. Esther, mesmo sabendo do decreto de quem entrasse na presença do rei sem consentimento morreria, enfrentou a morte de perto. Mas sua atitude teve como consequência o salvamento de um povo inteiro. Eu não poderia deixar de fora desta lista a profetisa Ana, de 84 anos, que era da tribo de Aser. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, conta que ela era uma viúva muito dedicada a Deus, não deixava o templo, adorando ao Senhor dia e noite com jejuns e orações. E quando ela viu o menino Jesus com seus pais, deu graças a Deus e dava testemunho de Jesus a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Maria era da cidade de Magdala, que ficava perto de Cafarnaum. Por isso, se chama Maria Madalena. Ela não era prostituta como muitos pensam. De acordo com a CBN News, estudiosos indicam que no primeiro século, pessoas influentes eram frequentemente chamadas pelo nome de sua cidade natal, como parece ser o caso de Maria Madalena. Alguns pesquisadores também acreditam que Maria Madalena poderia ter sido uma viúva rica antes de seguir o ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 8, podemos ver que ela e outras mulheres ajudaram a Jesus em suas despesas, e também dela foram expulsos pelo próprio Jesus 7 espíritos malignos. Daí ela o seguiu fielmente. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Também foi ela que deu a notícia aos discípulos da ressurreição do seu mestre, e eles não acreditaram. Todos aqui conhecem a história de Maria. Ela foi escolhida por Deus apesar de ser jovem, inexperiente, pobre e não ser uma pessoa de destaque em sua cidade. Mas Deus a escolheu. Talvez poucos a conhecessem, mas o Senhor a conhecia. Ele conhecia o seu coração. Quando o anjo Gabriel lhe apareceu, ela creu no que ele disse. E mesmo sabendo que na sua época, uma moça engravidar sem ser casada seria sua condenação, com morte por apedrejamento. Mesmo assim, ela aceitou tão grande tarefa. Viveu uma vida de perseguições e tristezas, e ainda teve que ver seu próprio filho pendurado em uma cruz. Seu parto foi o mais humilde possível, em uma manjedoura. Ainda teve que fugir para o Egito para que seu filho não fosse morto. Aceitou a separação do filho quando ele foi fazer o que o pai lhe ordenara. Mas Deus a fez a mais bem-aventurada entre todas as mulheres e nações. Aquela pequena camponesa viria a se tornar a mãe do Salvador da humanidade. É isso aí, galera, interessante. A Bíblia ainda fala de outras mulheres como Ruth, Priscila, Lídia, Maria e Marta, sua irmã, entre outras. Sem dúvida nenhuma, Deus usa tanto de homens como de mulheres em seus propósitos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu vou ficando por aqui. Volto no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Tô indo nessa. Valeu!